A luta contra a dengue. Na segunda reportagem da série especial, o Band Cidade vai mostrar como é feita a fiscalização de combate ao mosquito e as dificuldades em fazer a população cooperar. Momentos de tensão no meio-oeste. Bandidos assaltam a agência bancária no centro da cidade de Timbó Grande e trocam tiros com a polícia. A pesca da tainha. Procuradoria-Geral do Estado pede revisão das cotas para atividades pesqueiras durante a safra da tainha. Futebol. Veja tudo sobre a rodada do fim de semana para os times catarinenses no Campeonato Brasileiro. Fórmula 1. Max Verstappen lidera treinos livres para o Grande Prêmio da Espanha, a 7ª etapa do Mundial em Barcelona. Está no ar o Band Cidade com Rodrigo Cardoso. Olá, uma boa noite para você. A gente começa o Band Cidade com a segunda reportagem da nossa série sobre a dengue em Santa Catarina. Hoje a repórter Cristine Luiz vai mostrar como é feito o trabalho de fiscalização para a eliminação dos focos do mosquito Aedes aegypti, uma ação que conta decisivamente com o apoio da população para dar certo. A Nesilda é moradora do bairro Saco dos Limões, em Florianópolis. Na família dela, o irmão testou positivo para a dengue. Teve que fazer assim repouso, né? Ele teve dores, ele ficou sem apetite, ficou bem mal, assim. A técnica de enfermagem diz que depois disso, os cuidados em casa aumentaram. Eu não tenho pratinho, né? No caso, os vasinhos são todos furadinhos. E eu estou sempre cuidando, estou sempre vendo se tem alguma coisinha diferente, porque a gente tem medo, né? O mosquito Aedes aegypti já se espalhou por 148 municípios catarinenses, incluindo Florianópolis, onde bairros antes livres da doença agora estão na lista de notificações. Caso da Trindade, bairro da Universidade Federal de Santa Catarina. Desde o início do ano, a DIV identificou 251 focos do mosquito e uma morte. A situação preocupa a comunidade universitária, que por meio do WhatsApp alerta os estudantes sobre a importância de cuidados e o uso de repelentes para frequentar as aulas. Alguns estudantes avisaram para usar repelente porque é mais seguro para a sua saúde. 2 pessoas do grupo de estudo ao qual faço parte pegaram dengue e ficaram bem mal, assim. Para combater a doença, a Prefeitura de Florianópolis, por meio do Centro de Controle de Zoonoses, intensificou as visitas às residências, mas nem sempre encontra as portas abertas. Esse é um problema bastante grande para nós, né? Porque alguns moradores atendem a gente, né? São bem receptivos, recebem nossa orientação, seguem a orientação, mas a maioria às vezes nem quer abrir o portão para a gente, né? Os agentes examinam pátios e quintais, recolhem amostras e orientam os moradores. A reprodução do mosquito acontece em água parada, limpa ou suja, onde os ovos são depositados. A gente faz mutirão em vários bairros e a gente está hoje aqui no bairro Saco dos Limões. Na segunda casa do período da tarde já encontramos larva. E a gente vai orientar agora a moradora o que tem que ser feito para evitar que ela prolifere aqui na casa dela. De acordo com o último boletim divulgado pelo Centro de Controle de Zoonoses, só no município de Florianópolis foram identificados até agora mais de 11.700 casos de dengue, 170 internações e 10 mortes confirmadas em decorrência da doença. É importante lembrar que a dengue pode evoluir para casos graves. Por isso, desconfie dos sintomas. Pensou em dengue, trata-se como dengue. E como é que se trata a dengue? Bastante líquido, repouso e ficar atento aos sinais que a gente sinais de alarme da dengue. São isso que eu falei. Pressão cair, pulso ficar mais fino, disparar, a pessoa começar a ter perda de líquido para o tecido, ficar torporosa, começar a vomitar demais ou ter diarreia, demonstrando que o sistema vascular dela está fragilizado. Combater o Aedes aegypti precisa ser uma tarefa diária. A população pode contribuir de forma decisiva.
já que 80% dos criadouros estão dentro das casas, como pratos de vasos, garrafas e recipientes que acumulam água. Nós precisamos muito da população justamente por esse motivo que eu falei, que a gente não consegue estar o tempo todo. Nós fazemos mutirão num bairro e depois nós nos retiramos, vamos para outro bairro fazer mutirão. Isso significa que aquele bairro, se o ciclo do mosquito é de 7, 10, 15 dias a depender da temperatura, esse bairro precisa continuar sendo assistido e quem faz essa assistência são os próprios moradores, é a própria população, precisa continuar atenta. Moradores de Timbó Grande, no meio oeste do estado, viveram momentos de tensão na tarde de hoje. Tudo por causa do assalto a uma agência bancária no centro da cidade. O assalto ocorreu por volta das 2 horas da tarde desta sexta-feira em uma agência do Banco do Brasil no centro da cidade. Policiais militares de Timbó Grande, Santa Cecília, Curitibanos e Caçador atenderam a ocorrência. 5 criminosos teriam chegado na agência bancária com 2 veículos e armados com fuzis. Em vídeos que circulam na internet, é possível ouvir ruídos de troca de tiros. Em outros vídeos, é possível ver o que seriam reféns, segundo os moradores. Saiu dando tiro pra cima. Mas tem um refém. Eles levaram o Juarez? A polícia militar confirmou que os bandidos fizeram reféns, mas informou que todos foram liberados. Após o crime, o grupo incendiou um dos carros usados no assalto e fugiu no segundo veículo em direção à cidade de Irianópolis. Durante a fuga, os bandidos espalharam miguelitos para dificultar a perseguição pelas forças policiais. A polícia procura pelos criminosos. A Delegacia de Repressão aos Crimes de Informática da DEIC deflagrou hoje a Operação Cyber Injection. A ação cumpriu 2 mandados de busca e apreensão relacionados a uma investigação sobre invasão de dispositivo informático e ataque a sistemas de segurança. As ordens foram cumpridas em Curitiba, no Paraná. O alvo foi o hacker responsável pelos ataques aos sistemas de uma empresa catarinense. Os policiais coletaram mais informações relacionadas à invasão e ao ataque e chegaram ao hacker após 2 meses de investigações. Foram apreendidos dispositivos eletrônicos do hacker que vão ser encaminhados para a perícia. E policiais rodoviários federais apreenderam 600 litros de agrotóxicos contrabandeados na BR-282 em Herval do Oeste. A carga foi trazida ilegalmente da Argentina e estava em uma picape com placas de Rio do Sul. O motorista, de 42 anos de idade, disse que comprou a carga no Paraná e queria revender os agrotóxicos em Rio do Sul. Ele foi preso em flagrante e levado para a Polícia Federal de Chapecó. A seguir, no Band Cidade, falamos da pesca da tainha 2023. A Procuradoria-Geral do Estado pede a revisão das cotas durante a safra deste ano. Os detalhes você confere logo depois do intervalo. Eu volto já já. De volta com o Band Cidade, recentemente você viu aqui no jornal que a Procuradoria-Geral do Estado pediu na Justiça a revisão das cotas de pesca da tainha deste ano. É que uma portaria interministerial proibiu a pesca industrial em 2023. O processo protocolado pela PGE aponta os impactos econômicos e sociais causados em função da redução das cotas de captura do pescado. Os pescadores que trabalham com embarcação motorizada reclamaram da medida. Está faltando só fiscalização no mar e na praia, só isso. Porque se tivesse fiscalização, não acontecia passar da cota, não acontecia isso e aquilo. Mas não teve fiscalização para nada. Para vocês terem uma ideia, começou a tainha, que dia foi? Primeiro. Até hoje não vimos nem marinha, nem bamba nesse mar. Na ação, o Estado pediu a revisão da cota para a pesca da tainha, a fim de não prejudicar a atividade dos pescadores catarinenses. Isso porque uma portaria do Ministério da Pesca e Aquicultura reduziu em quase a metade a cota para a atividade dos pescadores artesanais. A portaria limita as atividades do setor em 460 toneladas de tainha, número inferior às 830 toneladas permitidas no ano passado. Santa Catarina tem 130 embarcações de pesca industrial e muitas não conseguiram a licença para trabalhar durante esta safra. Era 830 toneladas, passou para 460. Isso vem prejudicar os pescadores que pescam com rede anilhada na pesca da tainha. Então, com 130 embarcações para 460
tonelada é muito pouco para os pescadores. Alguns desses pescadores vão ser prejudicados, porque a safra, assim que der o vento, que chegar o peixe, algumas embarcações vão pegar, outras não. Então, nós estamos pedindo para que essa safra faça, no mínimo, como do ano passado, 860 toneladas. Procurado, o representante do Ministério da Pesca e Aquicultura em Santa Catarina destacou que a cota foi estabelecida com base em um estudo técnico, desenvolvido em parceria com o Ministério do Meio Ambiente. A posição clara do Ministério da Pesca, em parceria com o MMA, tem sido na preservação e sustentabilidade da pesca da tainha, para esse e para os próximos anos. Por conta disso, se estipulou a questão da cota, que foi um estudo técnico desenvolvido, inclusive, com uma universidade daqui do estado de Santa Catarina. Operação Mensageiro. O prefeito de Schroeder, no norte do estado, Felipe Vogt, do MDB, vai cumprir prisão domiciliar. A decisão é da 5ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça. Vogt estava preso desde o dia 24 de abril e já foi encaminhado para casa e vai ter que cumprir também medidas cautelares. O argumento dos advogados foi o de que o estabelecimento prisional onde Felipe Vogt estava não reunia condições de garantir a integridade física do prefeito diante das condições de saúde. Até agora, a Operação Mensageiro prendeu 16 prefeitos catarinenses, todos suspeitos de fraude em licitações para favorecer uma empresa, a Serrana Engenharia, nos serviços de coleta e destinação do lixo. E o prefeito de Itajaí, Volney Morastone, do MDB, obteve na Justiça a suspensão da sessão da Câmara Municipal, que votaria um parecer do processo de cassação dele e do vice, Marcelo Sodré, do PDT. A decisão foi da juíza Sônia Maria Mazeto Moroso Terres, da Justiça de Itajaí. A sessão da comissão processante votaria um parecer referente ao suposto crime de improbidade administrativa, que motivou o pedido de impeachment contra o prefeito e o vice. O documento iria propor o arquivamento da denúncia. Só que, se fosse rejeitado, o processo de cassação iria ter sequência. De acordo com o prefeito, a tramitação do pedido teria 3 ilegalidades: a inexistência de infração político-administrativa, a ausência de justa causa e a falta de quórum para o aceite da denúncia. A Câmara de Vereadores de Itajaí informou que a tramitação do pedido está de acordo com a lei. O processo de cassação foi baseado em um pedido formulado por um advogado. Segundo o pedido, o prefeito teria se afastado do cargo por 2 meses para licença de saúde, mas continuou a receber salário integral neste período, mesmo com o vice-prefeito no exercício do cargo. O fim de semana vai ter tempo firme no estado, com a influência da massa de ar seco que ditou o ritmo do tempo durante toda a semana. No sábado, dia seco e ensolarado em todas as regiões do estado, com um pouco mais de nuvens e nevoeiros no vale e também na região do norte de Santa Catarina. As temperaturas vão estar mais baixas pela manhã e à noite, até com geada isolada nas áreas mais altas da serra. No decorrer do dia, termômetros em elevação. Na capital, mínima de 14 e máxima de 26 graus. Em Joinville, variação entre 14 e 27. Em Blumenau, 14 de mínima e 25 graus de máxima. Vamos virar a página. Criciúma na tela pra gente. Mínima de 16, máxima de 23 graus. Em São Joaquim, na Serra, variação entre 11 e 18. E em Chapecó, mínima de 15 e máxima de 24 graus. No domingo, nenhuma mudança. Dia ensolarado, com mais nuvens no Vale do Itajaí e também no norte catarinense, é o que a gente pode ver no mapa de domingo. As temperaturas vão seguir mais baixas no comecinho da manhã e mais à noite. A previsão de geada para as áreas altas do Planalto Sul também continua. E aí, os termômetros ficam mais elevados ao longo do dia. Na capital, mínima de 14, máxima de 27 graus. Em Jaraguá do Sul, a variação vai ser entre 15 e 18. Em Itajaí, 13 de mínima e 26 graus de máxima. Vamos para o sul do estado. Tubarão vai ter mínima de 14, máxima de 26 graus. Em Lages, variação entre 9 e 22. E em Chapecó, ou melhor dizendo, em Concórdia, mínima de 12 e máxima de 24 graus. No próximo bloco, as informações do esporte, com destaque para os duelos dos times catarinenses nas séries B e C do Campeonato Brasileiro. E veja também, Max Verstappen lidera os primeiros treinos livres para o Grande Prêmio da Espanha, a 7ª etapa do Mundial de Fórmula 1. Informações depois do intervalo. Já voltamos. Estamos de volta. Um evento em Joinville debateu a importância da inteligência emocional na vida pessoal e profissional das pessoas. O alto índice de desemprego, a instabilidade econômica e frustração de muitos empreendedores podem estar relacionados com vários fatores, entre eles a inteligência emocional. Pensando nisso, a Febracis
que é a maior empresa de coaching do mundo, realiza durante todo o final de semana um evento que reúne mais de 10 mil pessoas de todo o Brasil no complexo da Expoville, em Joinville. O público-alvo das palestras são as pessoas que buscam inteligência emocional, que, se não for tratado na vida pessoal, pode de alguma forma interferir também na vida profissional. Entre os principais palestrantes estão a escritora Camila Vieira e o escritor Paulo Vieira, que é criador da metodologia do coaching integral sistêmico. Ele escolheu, pela segunda vez Santa Catarina, para realizar o maior evento de inteligência emocional do mundo. Uma pessoa desabilitada emocionalmente, ela toma as piores decisões, ela não tira o seu melhor, não tira o melhor das pessoas, ela não lidera bem, ela se fecha num mundo próprio, enquanto a empresa está caminhando fora com seus problemas e ninguém resolve. Então, hoje, a ciência mostra que a base do sucesso humano é a inteligência emocional. Um estudo realizado pelo LinkedIn apontou que algumas empresas estão priorizando mais as competências socioemocionais do que as competências técnicas no momento de uma contratação. Antigamente, a gente falava muito de quesitos técnicos. Hoje, não adianta você ter quesitos técnicos se não ter o controle das suas emoções. Inteligência emocional é isso, é tirar o melhor de você e das pessoas que estão ao seu redor. Mundial de Fórmula 1, o holandês Max Verstappen foi o melhor nos treinos livres para o Grande Prêmio da Espanha, em Barcelona. Voltar para Barcelona para muitos engenheiros é um alívio, porque eles voltam para um circuito permanente que conhecem muito bem, já fizeram inclusive muitas pré-temporadas por aqui, portanto tem dados para poder comparar. Aqui eles testam o que trouxeram no último Grande Prêmio e para esse, em termos de novidades, para mudar o desempenho do carro, principalmente Mercedes, Ferrari, a Aston Martin também trouxe novidades para cá. E os treinos livres, se a gente der uma olhada nos tempos, não nos revelaram grande coisa, pelo menos para a gente que está aqui do lado de fora. Certamente os engenheiros vão pegar todos esses dados, vão estudar durante a noite para saber o que vão usar amanhã na classificação. O mais rápido foi Max Verstappen, o segundo Fernando Alonso, mas o terceiro foi Nico Hülkenberg. Sérgio Pérez o quarto, Ocon o quinto, Leclerc o sexto, Sainz o sétimo. Enquanto isso, em volta da pista e por aqui no paddock, Alonso Mania volta com força total. Todo mundo torcendo pelo espanhol, claro, não esquecendo de Carlos Sainz, mas Alonso parece ainda ser o cara que move os corações aqui e desperta grandes paixões. Mariana Becker, de Barcelona, na Espanha. Agora o futebol da Série B começou hoje a 10ª rodada da competição. O Chapecoense está em campo neste momento, lá na Arena Castelão, em Fortaleza. O time enfrenta o Ceará, a partida começou às 7 da noite e o placar está fechado 0-0. Na sequência da rodada, vamos com as informações da sequência da rodada. Também hoje, às 9h30 da noite, o Criciúma recebe o Atlético Goianiense no estádio Heriberto Wilson. Sextou pro torcedor carvoeiro. Criciúma entra em campo hoje determinado a voltar a vencer. Aliás, a partir de hoje, Criciúma vai ter uma sequência de 2 jogos em casa. E com o apoio das arquibancadas, quer voltar a vencer na segundona, já que nas últimas 3 partidas o Tigre somou as 2 derrotas que teve na competição. Jogando em casa e com a arquibancada lotada, o Tigre quer se firmar no G4. O Carvoeiro é o 4º colocado com 17 pontos e mira a ponta da tabela. Mas o adversário dessa rodada é o Atlético Goianiense, uma briga direta pelo grupo de classificação e que tem o 3º melhor ataque da competição com 14 gols anotados. Hoje é dia de Tigre em campo, a bola rola às 9h30 da noite para Criciúma e Atlético Goianiense no Heriberto Wilson. E a expectativa do torcedor carvoeiro é começar o final de semana com o pé direito e comemorando vitória. No sábado, o Avaí enfrenta o Juventude no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul. Esta será a 3ª partida do Avaí com o novo técnico Gustavo Morínigo. À beira do gramado, o comandante Azurra paraguaio tem 2 empates e 1 derrota. Dos 9 pontos disputados, o Leão conquistou apenas 2 e o resultado da má fase refletiu na tabela de classificação. O time Azurra chega à 10ª rodada em uma situação desconfortável na zona de rebaixamento. E só a vitória poderá dar fôlego e afastar o Leão da 17ª posição da tabela. A parada vai ser dura. O time gaúcho vem de 3 vitórias consecutivas e buscará se aproximar da parte de cima da tabela.
O Avaí encara o Juventude no Alfredo Jaconi neste sábado, às 16h. Na Série C, o Brusque tem duelo sábado no estádio Augusto Bauer contra o Remo. A partida vai ser disputada no Augusto Bauer, casa do Bruscão. O time quadricolor vive um momento diferente do Remo, que é o penúltimo colocado da Série C. O Brusque ocupa a 11ª colocação e, se vencer, pode até beliscar uma vaguinha entre os 8 colocados. Na última partida, o time do Vale perdeu para o São José em casa. Só que o comandante Luizinho Lopes garante que o grupo não se abalou e que o clima de confiança está lá em cima para o próximo confronto. A bola rola para Brusque e Remo nesse sábado no Augusto Bauer às 19h. Cobertura completa do futebol no fim de semana você confere segunda-feira com o João Paulo Cardoso no Jogo Aberto SC. Cardiologistas de todo o mundo estão reunidos aqui em Florianópolis no primeiro simpósio de cardiologia intervencionista. Confira agora na reportagem. Os exames médicos anuais para conferir como anda a saúde do coração devem fazer parte da rotina, assim como exercícios físicos e bons hábitos alimentares, que ajudam a cuidar da saúde como um todo. Em 6 meses eu vou lá fazer uma batida no meu corpo tudinho. Eu tenho um entupimento no ventrículo esquerdo, então eu vou lá de 6 meses, tomo alguns remédios, faço um monte de exame lá, mas está tudo em ordem. As doenças cardiovasculares são a principal causa de morte no Brasil. Só neste ano já foram registrados quase 170 mil óbitos por causa da doença. Por isso, a procura por atendimento médico é essencial para começar o tratamento o quanto antes. Nesta sexta e sábado, médicos de todo o mundo se reuniram em Florianópolis para debater como as novas tecnologias podem ajudar neste tratamento. Um dos destaques das palestras é o uso da inteligência artificial nas cirurgias cardíacas. A gente teve a oportunidade de trazer para o Brasil o uso da inteligência artificial no laboratório de cateterismo. Tá? Então a gente consegue praticar a desobstrução das artérias do coração com o auxílio da inteligência artificial. Médicos que são referência em cardiologia ao redor do mundo trouxeram seus estudos para compartilhar com os profissionais catarinenses. O tratamento de doenças cardíacas de forma menos invasiva, por meio de tecnologias intervencionistas, é a tendência nos Estados Unidos e também aqui no Brasil. Nas grandes cidades a gente tem muita tecnologia, mas nas cidades pequenas é muito complicado ter esses dispositivos. Inclusive, os operadores também não sabem o que fazer com isso. Acho que o Brasil e o México são parecidos nesse aspecto. Cidades grandes têm aparelhos e acesso à tecnologia, mas fora das grandes metrópoles, a gente não tem. E é isso, ficamos por aqui com o Band Cidades. Reportagens desta edição estão no portal tvbv.com.br. Acesse, aponte a câmera do seu smartphone para o QR Code que está na sua tela. Vem aí o Jornal da Band, para você um forte abraço. Muito obrigado pela audiência ao longo de toda a semana. Boa noite, bom fim de semana e até segunda. Tchau, tchau.